Olá, tudo bem contigo? Vamos retomar o nosso estudo de orações subordinadas. Nesta aula, as subordinadas substantivas, que são aquelas que exercem a função de um substantivo. Observe assim comigo. Nesta sentença, nós temos duas orações. Uma gerada pelo verbo haver, na forma haja, e outra gerada pelo verbo ser, na forma é. Que haja paz é o desejo de muitos. Então, cada um desses fatos verbais gerou uma oração. Observe que caso eu te pergunte o que é o desejo de muitos, a sua resposta será que haja paz. Então, esta primeira oração, marcada em azul, funciona como sujeito da segunda oração. E sujeito é uma função que normalmente é desempenhada por um substantivo ou por uma palavra desempenhando função de substantivo. O núcleo do sujeito, o núcleo do objeto, do complemento nominal, o núcleo de um aposto e assim por diante, são funções que normalmente são de um substantivo. Quando uma oração exerce uma dessas funções, eu direi que esta oração é uma oração subordinada substantiva. Então, esta oração aqui marcada em azul é uma oração subordinada substantiva. Assim, chegamos ao seguinte. Orações subordinadas substantivas são estruturas linguísticas que desempenham a função de um substantivo, dentro de uma frase principal ou oração principal. Elas assumem o papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, aposto ou complemento nominal na oração principal. Então, as funções sintáticas da oração subordinada substantiva ocorrem dentro de uma oração principal. Em resumo, uma subordinada substantiva é um pedaço, é um termo da oração principal. Está funcionando lá dentro daquela oração principal e não tem vida sem ela. Observe este exemplo agora. Que você esteja bem é o mais importante. Esteja, verbo, aqui eu tenho um fato verbal. É, outro verbo, outro fato verbal. Duas orações. A primeira oração é sujeito da segunda. Então, esta oração em vermelho é a minha oração principal. Esta em azul é a minha subordinada substantiva. Como exerce função de sujeito, eu direi que ela é subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva, porque é o sujeito da oração principal. Feito? Vamos a mais um exemplo? Eu espero que você venha amanhã. Novamente, eu tenho duas orações. A primeira, marcada em vermelho, é gerada pelo verbo esperar, na forma espero. Veja aqui comigo. Eu espero. Logo à frente, eu tenho uma segunda oração, gerada pelo verbo vir, na forma venha, que você venha amanhã. Quando eu digo eu espero, o verbo esperar, neste sentido aqui assumido, exige um complemento. Eu espero algo, eu espero alguém, eu espero você, eu espero a aula. Feito? Então aqui eu tenho espero o quê? Que você venha amanhã. Esta oração todinha em azul complementa o verbo da oração principal. Complemento de verbo eu chamo de objeto. Se este objeto não tem preposição, objeto direto. Então esta oração em azul é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque exerce a função de objeto direto. Hugo, mas parece simples. É realmente simples. Ou se você percebeu de outra forma, eu tenho que te dizer, é simples. Se você até agora lidava com um período simples e procurava o objeto direto, o objeto indireto lá no período simples, você continua procurando pelos mesmos termos. Porém, agora eu tenho uma oração funcionando como objeto, como sujeito e assim por diante. Então, aqui está a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Próximo caso, veja aqui. Ela deu dinheiro a quem precisava.
Nesse caso, nós temos dois verbos novamente. O verbo dar, na forma deu, e o verbo precisar, na forma precisava. Ela deu o quê? Dinheiro. A quem? A quem precisava. Esse verbo dar aceita dois complementos. Um direto, que neste caso é dinheiro, e um indireto com a preposição a, que neste caso é a quem precisava. A quem precisava funciona aqui como objeto indireto. Está completando o verbo da oração principal e é iniciado pela preposição a. Essa oração, então, é uma oração subordinada substantiva ou objetiva indireta. Toda oração que completar um verbo da oração principal, sendo iniciada por uma preposição, será uma substantiva objetiva indireta. Feito? O importante é que você esteja bem. Mais um exemplo aqui para você. O importante é, meu primeiro verbo, que você esteja bem, nosso segundo verbo, ali na segunda oração. Observe que aqui eu tenho uma estrutura clássica da nossa língua. O sujeito, o importante, o verbo de ligação e o termo que vem depois do verbo de ligação. Depois de um verbo de ligação, nós temos o quê? Um termo que define ou caracteriza o sujeito, chamado predicativo do sujeito. Neste caso, a oração em azul, ela define o que é importante. O importante é o quê? Que você esteja bem. Então, que você esteja bem é uma subordinada substantiva predicativa, porque está definindo algo sobre o sujeito e está lá dentro de um predicado após um verbo de ligação. Então, aqui a oração exerce a função de predicativo. Mais uma. Completivas nominais. Tenho certeza de que é competente. Eu tenho o quê? Certeza. Então, o complemento do verbo ter aqui é o substantivo certeza. E veja o que eu já te falei. Substantivo certeza. Então, certeza é um nome. Porém, quando eu digo eu tenho certeza, certeza é sempre certeza de algo. Então, aqui eu tenho certeza de quê? De que é competente. De que é competente tem um verbo, é uma oração. Então, eu tenho uma oração inteirinha completando um nome da oração principal. Quando eu tenho uma oração completando o nome da principal, eu direi que esta oração é uma completiva nominal. Subordinada, substantiva, completiva nominal, porque completa o nome da oração principal. Sempre lembrando, quando eu lido com complemento nominal e os objetos, que na verdade são complementos de verbos, eu tenho que sempre, na hora da resolução de questão, na hora da prova, ter atenção. Olhar para aquele complemento e olhar o que está sendo completado. Olha, é realmente um verbo que está sendo completado. Então, é um objeto, direto, indireto. Olha, é realmente um nome que está sendo completado. Então, realmente é um complemento nominal. É extremamente comum confundir complemento nominal com objeto indireto. Mais um exemplo? Apositiva. Obviamente, se é apositiva, exerce a função de um aposto. Esta era a sua vontade, que conquistasse o torneio. Era conquistasse. Duas orações, dois verbos, dois fatos verbais. Marquei uma em vermelho, a outra em azul. Acredito que você esteja visualizando aí comigo. Aí observe que vieram dois pontos e logo à frente eu tenho uma oração que explica que vontade é essa. Esta era a sua vontade, que conquistasse o torneio. Então, que conquistasse o torneio é uma oração todinha, depois dos dois pontos, fechada com ponto final, explicando um termo anterior nessa sentença, funcionando então como um aposto, subordinada, substantiva, apositiva. Essas são as classificações das subordinadas substantivas. Mas antes que finalizemos este estudo desta aula, eu preciso te alertar sobre duas informações. A primeira é:
Orações subordinadas substantivas são iniciadas por conjunção integrante. Está vendo esse que neste exemplo? Vou até voltar mais um exemplo para você. Este que, neste outro exemplo, está funcionando como uma conjunção integrante. Então, a conjunção integrante, ela surge aqui para conectar a oração principal à oração subordinada substantiva. Existem somente duas conjunções integrantes na língua portuguesa, que são as palavras que e se. Palavra que e palavra se. Então, eu estou marcando aqui contigo. Subordinadas substantivas são iniciadas por conjunção integrante. Hugo, isso é importante? É, porque é muito comum em provas, em processos seletivos, que te perguntem sobre essas palavras que iniciam as orações. Por exemplo, subordinadas adjetivas são iniciadas por pronome relativo, a subordinada substantiva por conjunção integrante. Esse era o primeiro ponto. O segundo, eu gostaria que você observasse mais de um exemplo meu até agora. Vou retornar às telas. Observe que quando eu vou separando uma oração da outra, entre elas não tem vírgula. Está vendo? Ela deu dinheiro a quem precisava. O importante é que você esteja bem. Tenho certeza de que é competente. Todas sem vírgula até aqui. E na última apareceram 2 pontos. Então, fica aqui uma regra de pontuação. Junto das orações subordinadas substantivas, não se emprega vírgula. A nossa exceção é a subordinada apositiva, que vem acompanhada de pontuação, normalmente 2 pontos. Feito? Então, até a nossa próxima aula e bons estudos!